Bolsonaro convoca dia 29/6 manifestação a favor da liberdade e da pacificação. Uma demonstração muito grande de força e teve inclusive presença de grandes apoiadores, como a gente vê aqui o Tarcísio de Freitas, né? Na Paulista e ao lado de Bolsonaro, Tarcísio exalta ex-presidente e prega pacificação e poupa STF. Ato deste domingo mira julgamento e decisões do STF como a que responsabiliza as redes sociais por publicações ilegais dos usuários. A gente vem acompanhando essa mais uma lambança que o STF vem fazendo, né? Porque eles estão chateadinhos, que agora eles sabem o quanto são odiados pela população, querendo pregar uma censura, é claro, né? Para poder retornar aquela hegemonia do teatro das tesouras, né? O pessoal da centro-esquerda e o pessoal da esquerda sozinhos no discurso político, por isso eles não querem a participação da direita. Mas, enfim, muita gente critica o Tarcísio por conta desse tom mais apaziguador que ele tem, de não criticar muito, de não atacar o STF. Eu entendo o posicionamento dele, que é um pouco mais sutil, que ele precisa realmente demonstrar mais para aquela pessoa, aquele indivíduo que às vezes não tá tão aguerrido assim na política, não procura saber mais informações, tá no seu dia a dia, mas quando chegar na votação ele vai buscar o quê? Um cara, poxa, não gosto muito do Bolsonaro porque ele tinha palavras muito duras, o Lula é um destrambelhado que já tá afundando a economia, pra gente ver o nível, né? O pessoal não gosta porque ele é realmente uma catástrofe ambulante que tá afundando o país. O outro, ele fala palavras duras, então é isso que a mídia coloca como ele, mas não conseguem colocar ele como bandido, né? O que é o mais importante disso tudo. E para compensar, o Geyer, né, exibe áudio de Moraes durante ato de Bolsonaro em São Paulo. Trechos do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, do ministro Flávio Dino e da ministra Carmen Lúcia também foram mostrados na Avenida Paulista. Então ele é um crítico assim ferrenho, um grande apoiador do Bolsonaro, que tem mostrado força e vem realmente buscando abrir os olhos de mais e mais pessoas. E isso é muito importante da gente ver e a gente precisa realmente levantar. O posicionamento dele é muito importante e ele tá numa situação mais confortável do que o Tarcísio, porque como deputado ele tem muito mais habilidade, capacidade de poder estar falando sem se comprometer tanto. Já um governador de um estado fica mais complicado ele ficar nessas rixinhas. Eu acho que é mais importante agir no momento certo. E para o Tarcísio, eu acho que não é o momento ainda mais adequado. Mas ainda vai ter muita gente que vai continuar criticando ele. Em ato na Paulista, Bolsonaro pede apoiadores para elegerem 50% do Congresso e diz que nem precisa ser presidente. Ex-presidente participou de manifestação que pede anistia a réus do 8 de janeiro ao lado de governadores e aliados. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu neste domingo, durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo, que seus apoiadores elejam 50% da Câmara e do Senado nas eleições de 2026 para mudar o destino do país. Inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro também afirmou que nem precisa ser presidente, caso seu campo político consiga controlar o Congresso. Se me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e do Senado, eu mudo o destino do Brasil, afirmou ele. Se vocês me derem isso, não me interessa onde eu esteja, aqui ou no além. Corajoso, cara. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, elegeremos o nosso presidente da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. E eu acho que isso aqui é muito importante, o Bolsonaro colocando o foco no quê? Nas eleições, principalmente questão do Senado, que vai realmente ser decisivo no próximo ano. Porque aí a gente começa a trabalhar com o processo para o impeachment do primeiro ministro do STF, o que vai fazer uma diferença muito grande. Mesmo que o presidente seja o Lula, que ele realmente está trabalhando por isso. É claro, a rejeição dele tá batendo as máximas históricas. Mesmo quem votou no Lula não gosta do Lula, a gente tá vendo isso. E à medida que ele vai afundando a economia, mais gente vai abrindo os olhos. Mas enfim, mesmo que por uma ocasião do destino ele conseguisse controlar todo o sistema, o TSE, a mídia, tudo, fizesse um cala-boca em geral, conseguisse ainda o plano venezuelização do Brasil, e ele conseguisse ser eleito, se a gente conseguir transformar o Congresso, mesmo que a gente eleja, mesmo que consiga fazer impeachment de um dos ministros do STF, o pessoal do STF vai começar a perceber que o negócio não tá mais tão fácil. Então todos eles vão começar a colocar as barbas de molho ali, ver que não é bem assim, que eles não podem continuar com essas sanhas autoritárias que eles vêm fazendo aí, porque vai ter mudança sim, e o primeiro alvo, claro, o Alexandre de Moraes. Como já mostrou o Globo, a eleição do Senado é tida como a estratégica para o entorno de Bolsonaro. 2/3 da casa serão renovados no ano que vem, e a expectativa dos bolsonaristas é ter maioria. É o Senado que recebe, por exemplo, pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, pauta cara ao bolsonarismo, que acusa o judiciário de perseguição política. O ex-presidente também voltou a negar que houve uma tentativa de golpe após as eleições de 2022, crime pelo qual foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, em ação que tramita no STF. O caso entrou na fase de alegações finais e o julgamento está previsto para ocorrer até setembro.
Nenhuma arma foi apreendida. Que tentativa armada é essa? Com idosos, mulheres, mães, com bandeiras nas costas e bíblia nas mãos, disse o ex-presidente. Golpe se dá com forças armadas, armamento, núcleo financeiro e político, como inclusive apoio fora do Brasil. Então ele realmente já pega e escancarou. Não adianta o STF ficar montando esse circo, essa palhaçada que eles estão criando lá. Não é com o foco de prender o Bolsonaro, porque se eles quisessem prender o Bolsonaro já tinham prendido há muito tempo. O foco é o quê? É sujar a imagem do Bolsonaro, colocar ele como se fosse um bandido. Eles estão tentando. É aquele julgamento show, é aquele circo que eles estão colocando. Tanto que a espinha dorsal de tudo isso é o depoimento do Mauro Cid, que a gente vê que tem um monte de falhas, muitas incoerências, inconsistências, e já foi comprovado o quanto ele tem mentido. E, inclusive, comprovação de que ele foi coagido para poder falar aquilo tudo. Então, isso já, se fosse um julgamento sério, já teria sido anulado, já teria voltado para a fase de investigação, porque eles não têm absolutamente nada. E quanto mais isso vem prosseguindo, mais isso fica evidente para a população de forma assim geral. Isso quer dizer que eles não vão prender o Bolsonaro? Não acredito. Hoje eu vejo que existe uma chance deles não prenderem o Bolsonaro, porque ele está demonstrando força com essas manifestações e com a pressão também que os Estados Unidos está fazendo aqui, com a lei Magnitsky e várias outras ações. Esse pessoal está começando a realmente puxar a manete e ver que não é bem assim. Mas ainda existe uma grande chance que ele seja preso. O que a gente não descarta e pode até gerar um novo ânimo, gerar um combustível para começar manifestações cada vez mais fortes, né? E só pra gente fechar aqui, algumas imagens da manifestação, realmente, algumas mídias esquerdistas, né, que colocaram na manifestação anterior na Paulista, 45 mil pessoas. Ou seja, jogando lá pra baixo o número, porque não podia deixar o Bolsonaro demonstrar tanto poder assim, né? Ele não reuniu tanta gente assim, não. Isso aqui é ilusão de ótica. Tem um estudo da USP que eles tiram um número qualquer do C-Sharp deles lá e, enfim. Só que dessa vez eles colocaram menos ainda, né? Uma manifestação semelhante, cheio de gente, lotado lá. Eles colocaram que no ápice teve 12 mil pessoas. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a Polícia Militar ainda não colocou a quantidade, não soltou números oficiais, mas a gente vê aqui que teve muita gente. O Bolsonaro, mais uma vez, demonstrando aí muita força, mostrando realmente, de fato, ao que veio, né? Então, por conta de tudo isso, a gente vai ver qual que vai ser o desenrolar. Mas manda um recado muito importante, principalmente para o STF, né? E Bolsonaro deixa claro que o foco é o Congresso no ano que vem. Precisamos, sim, eleger maioria, tanto no Senado quanto na Câmara. Isso vai ser o essencial. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.